Olá, permitam-me que eu me apresente. Eu me chamo Temístocles César e sou professor de Teoria da História e Historiografia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu agradeço muito aos professores Hugo Merlo e Augusto de Carvalho pela oportunidade de participar do Fórum História e Filosofia e que esse ano dedica-se às filosofias da história no Brasil. A mim coube falar de um historiador do século XIX, chamado Francisco Adolfo de Van Hagen, que nasceu em Sorocaba em 1816, na região paulista, e que morreu em 1878 em Viena como ministro dos Negócios Estrangeiros do governo imperial brasileiro. Vou passar alguns detalhes após, mas eu gostaria de iniciar essas breves palavras com uma citação de um escritor, um pensador francês, no início do século XX, mais precisamente em 1906, na qual ele faz a seguinte observação. Os historiadores habitualmente fazem a história sem meditar sobre os limites e sobre as condições da história. A continuação da citação, ele diz: sem dúvida, os historiadores têm razão. É melhor que cada um faça seu ofício. Haveria muito tempo desperdiçado neste mundo se todo mundo fizesse metafísica. O próprio Descartes queria que se a fizesse apenas algumas horas por ano. De uma maneira geral, é melhor que um historiador comece por fazer a história sem a procurar tão longe. Essa irônica observação de Charles Péguy, que dirigia-se à escola metódica francesa da segunda metade do século XIX, ela me parece apropriada a Francisco Adolfo de Van Hagen e possivelmente a grande parte dos historiadores seguidores de uma tradição que remonta, justa ou injustamente, a Leopold von Ranke. Não que eu pense que tenha inexistido reflexão histórica desde o século XIX, ao contrário, ao desprezo generalizado pelos modos de fazer do próprio ofício dos historiadores, relacionam-se correntes teóricas oriundas de filosofias da história bem estabelecidas, entre as quais eu citaria aqui Kant, Herder, Hegel e Marx, ou como as de Humboldt, passando por Michelet, chegando a Nietzsche, e de proposições metodológicas e disciplinares como as de Droysen e de Fustel de Coulanges, entre outros. Em que pese as suas diferenças, que não são poucas, evidentemente, as abordagens desses autores têm em comum o fato de proporem alternativas para a pesquisa e a escrita da história. No século seguinte, então, no século XXI, essas correntes mantiveram-se ativas de modo mais institucional, como é o caso do movimento dos Danelli na França, e o mais indisciplinado ou cético, como é o caso, por exemplo, de filosofias da história baseadas em autores como Walter Benjamin, Paul Valéry e Charles Bird, entre outros também. No entanto, a regra geral, até hoje, de certa forma, é uma certa despreocupação com os modos de pensar a prática do fazer do historiador. O desapego à teorização explica-se em parte, pelo menos, pela conhecida desarmonia epistemológica expressa na suposta distinção entre teoria da história e prática historiográfica, que parece ser um vício indomável que contamina o meio acadêmico. Como se os historiadores temessem pensar sobre si mesmos. Nesse sentido, pergunto, quem atirará a primeira pedra? Esse refúgio nas alamedas de um suposto legado, entre aspas, rankiano, antes de indigência teórica, é uma opção ou uma postura intelectual também. Logo, é uma postura teórica. Por isso, em muitas defesas de mestrado ou de doutorado, mesmo em trabalhos que se orgulham da poeira dos arquivos, não é incomum cobrarem-se entendimentos teóricos de dada interpretação, bem como explicações que ultrapassem a mera descrição factual e cronológica. Mais do que uma simples negação, a ideia que eu sustento é de que a reflexão sobre a condição histórica não se constitui um mero artifício teórico com a intenção de encobrir uma empiria de dados definidos a priori, mas um modo de levar em consideração as aporias
da finitude do ser humano em sua temporalidade. Em Koselleck encontrei até agora a melhor definição para esclarecer justamente o que eu estou pensando. Para o historiador alemão, a teoria da história visa tematizar as condições de possibilidades da história. Eu o cito, ela trata dos elementos prévios no plano teórico que permitem compreender por que as histórias ocorrem, como elas podem ocorrer e também por que e como devem ser analisadas, representadas ou narradas. Nesse sentido, ele mesmo conclui, a teoria da história aponta para o caráter duplo de toda a história, ou seja, tanto para os nexos entre os acontecimentos, como a maneira de representá-los. Estudos de natureza reflexiva vêm se realizando já há algum tempo no Brasil, né, por aqueles que, razão inversa à arbitrariedade do par, teoria versus empiria, preocupam-se com as práticas dos modelos teóricos da historiografia. Então, nesse sentido, a fama de os historiadores do século XIX, em particular aqui o caso de Francisco Adolfo de Van Hagen, como um defensor incondicional da ciência positiva e da objetividade histórica, ou seja, uma espécie de ativista da causa empirista, é, na melhor das hipóteses, um grande sofisma ou uma armadilha teórica. Então, nesse sentido, eu pergunto, quem é ou pensas que é Van Hagen? Um discípulo de Ranke, dos positivistas, dos metódicos do século XIX? Teria um mero detalhe não haver referências a Ranke em seus trabalhos? E em que positivismo ou em que princípio metódico nós deveríamos enquadrá-lo? Comte, Auguste Comte e Gabriel Monod também são autores ausentes em sua obra. Capistrano de Abreu, dos grandes historiadores do século XIX, editor da obra História Geral do Brasil, do próprio Van Hagen, lamentava-se, num texto que se tornou famoso entre os historiadores da historiografia, que Van Hagen ignorasse ou desdenhasse o corpo de doutrinas criadoras que nos últimos anos se constituíram em ciência sob o nome de sociologia. Gilberto Freire, pouco depois de Capistrano de Abreu, não considerava Van Hagen de um simplismo, eu cito, infantil quando deixava a pura pesquisa histórica pela filosofia da história. Van Hagen também não participou inteiramente desse movimento epistemológico que se consolidou no século XIX, tributário da filosofia da história de Voltaire, de recusa da erudição, definida principalmente pelo seu componente antiquário. Assim, sem pretender situá-lo em uma difícil e duvidosa história das influências, parece-me possível afirmar, ao menos, que Van Hagen compartilhou de uma série de noções gerais e difusas da moderna historiografia oitocentistas, a quais surge um pouco por todos os lugares a revelia da identificação com uma corrente teórica determinada, ou seja, aquela do estabelecimento da verdade histórica por meio do trabalho nos arquivos, da busca de documentos originais, da objetividade narrativa e da imparcialidade do historiador. Eu cito Van Hagen num livro intitulado dos anos 1870, intitulado História das Lutas com os Holandeses no Brasil, em que ele diz assim: a escola histórica a que pertencemos é, como já temos dito por vezes, estranha a esse demasiado sentimental que, pretendendo comover muito, chega a se afastar-se da própria verdade. Desse conjunto de prescrições, a mais decisiva para a epistemologia histórica do século XIX foi, segundo a análise de Hannah Arendt, a questão da imparcialidade do historiador. E, nesse sentido, apesar de seu esforço retórico, Van Hagen se perde completamente. A distinção entre sujeito e objeto da pesquisa, um fundamento teórico da emergente disciplina histórica do século XIX, era uma premissa que Van Hagen tinha muita dificuldade de respeitar. Ele a elidia com mais frequência que supunha e que, à primeira vista, se pode supor, porque a presença do autor, no caso do próprio Van Hagen, no interior de suas composições é algo que impressiona. Eu cito um pequeno excerto da História Geral do Brasil. Narremos, diz o Van Hagen, os sucessos segundo nos tenham sido apresentados em vista de documentos, reflexão e estudo. Alguma que outra vez, sem abusar, tomaremos a nosso cargo fazer aquelas ponderações a que fomos levados por íntimas convicções. Pois é triste do historiador que as não tem relativamente ao seu país, ou que as tendo
não ousa apresentá-las. Mesmo em seu trabalho, portanto, mais ponderado, mais próximo do que a ciência da história do século XIX era capaz, Varnhagen não conseguiu se ocultar no texto, nem ao menos procurou dissimular a sua presença. Nesse sentido, esse leitor atento que foi Capistrano de Abreu já nos advertia, dizia Capistrano. É preciso definir o temperamento de Varnhagen para bem compreender a sua história geral. Esse pequeno detalhe do historiador que tem convicções acerca do seu país se insere dentro de uma concepção de história e de uma premissa de filosofia da história muito cara ao século XIX, que é aquela que visa contar a história da nação. Contar a história da nação implica tomar partido pela nação, digamos assim, e isso não era visto ao longo do século XIX como uma posição política necessariamente, ou, como se diria hoje, uma posição ideologizada. Não. Esse posicionamento perante a nação era tido como algo, uma condição existencial do próprio historiador. Ou seja, isso não era percebido como uma espécie de atentado digamos assim, à isenção, né, que era solicitada aos historiadores por um outro lado. Se escreverem do ponto de vista da nação era algo que não era vivido como uma ideia de parcialidade do historiador. Essa parcialidade, ela faz parte da própria natureza historiográfica que se reivindica. É curioso que essa é uma historiografia militante, é uma historiografia que tem partido, né? E ao mesmo tempo não se percebe dessa forma. Nesse sentido, Francisco Adolfo de Varnhagen, ele explicita a sua própria personalidade, seja ela a persona no sentido, por exemplo, que Hermann Pohl fala, em relação com as virtudes epistemológicas, ele se coloca tanto no texto, né, sem dissimular seus traços de personalidade, tanto civis como de temperamento, como assim dizia Capistrano de Abreu. Então, nesse sentido, Varnhagen era um monarquista, sem dúvida, né? e a sua maneira era um patriota. Ele era católico, nunca cansou de afirmar, e essa crença, contudo, não impedia de censurar implacavelmente os jesuítas e, sobretudo, a Inquisição. Varnhagen era, embora sejam categorias anacrônicas em relação ao contexto, egocêntrico e carreirista. Era uma pessoa extremamente ambiciosa, né? Ele até tinha uma teoria explicativa para a ambição dele e dos outros, né? Era um anti-indianista e hobbesiano. Embora mais do que um partidário de Hobbes, Varnhagen fosse um crítico, ou usasse para criticar duramente Rousseau. Ele era um antirromântico, no início da sua trajetória, possivelmente não. Contudo, ao longo do tempo, essa postura, sobretudo o romantismo indianista, ele foi se afastando muito rapidamente. Apesar, ele parece guardar certos preceitos mais generalizantes do que poderia se chamar de um romantismo mais global, né, como a busca pelo original e a própria defesa do nacional. Bom, em todo caso, com todas as suas qualidades e defeitos, afinal de contas, é uma pessoa normal, Varnhagen parece ser, já no século XIX, o que nós podemos chamar de um colega. E, acima de tudo, ele foi autor de uma obra imensa, que se, a partir de um determinado momento, privilegia a história, ela atravessou vários domínios, da literatura, a crítica literária, passando pela biografia, pela etnologia, pela política e pela diplomacia, né? Aliás, que foi o cargo que ele ocupou ao longo da sua vida no Estado brasileiro, né? Um diplomata de carreira. E passa também pela economia, pela filologia, etc. Todos esses escritos dele parecem ter tem algo em comum, né? Em termos de, se nós pensarmos que uma filosofia da história ela se manifesta também pela forma de sua escrita, né? Esses escritos de Varnhagen, eles têm aproximadamente uma mesma forma. São escritos com um estilo muito lamentável,
sem elegância, enfim, uma linguagem um pouco aprimorada, né, por assim dizer. E isso não por falta de formação, mas, enfim, esse sujeito ele passa pouco tempo no Brasil, ele fica até os 7 anos no Brasil, depois ele vai para Portugal, onde ele faz sua formação, depois quando ele entra para o serviço diplomático brasileiro, ele passa a maior parte do seu tempo, da sua vida fora do Brasil, né? Ele era casado com uma chilena, então provavelmente ele falasse espanhol, e no meio diplomático eles falavam francês. Depois, no final da vida, ele vai nos últimos anos de sua vida, ele vai então para Viena, onde ele mesmo se lamentava que tinha esquecido o alemão, etc., né? Algumas coisas que eu não teria tempo de tratar aqui. Mas, de qualquer maneira, ele tem o texto é quase um consenso, né, entre seus leitores que Van Hagen não foi um bom escritor, nem de história, nem de gênero algum. Então, nesse caso, ele vive um dilema inverso ao que aconteceu, por exemplo, com um grande historiador francês, o Gilles Michelet, que foi acusado de ser um mau historiador porque escrevia, em vez de simplesmente redigir. Quem lembra isso é Roland Barthes, num livro chamado, justamente, dedicado à obra de Michelet. E o Van Hagen, nesse caso, não. Ele não escrevia, ele redigia. Essa crítica, né, eu acredito, ela decorre antes de uma importante aporia dessa cultura historiográfica do século XIX e início do século XX, cuja origem talvez remonte ao princípio aristotélico da superioridade da poesia em relação à histórica, do que propriamente uma orientação teórica de como a história deveria ser escrita. Do mesmo modo que no Instituto de História e Geografia, fundado em 1838, no Rio de Janeiro, e do qual Van Hagen era sócio, né, que era frequentado por literatos em profusão, ele era um palco também onde se manifestavam-se as indefinições entre a moderna narrativa científica, neutra e objetiva, e a narrativa literária, sujeita sempre às supostas disposições da subjetividade do autor, como também aparece nas obras de Oliveira Lima e Tristão de Araripe, ou mesmo de Cabeção de Abreu, ou ainda em José Veríssimo, que por mais que tentasse sair desse ambiente, ainda respirava o mesmo regime de historicidade de Van Hagen, né? Então, onde a questão do escrever bem ou escrever com estilo era ainda um atributo importante. Nesse sentido, eu diria que, né, a falando de um Van Hagen como um historiador, defensor incondicional da ciência positiva e da objetividade histórica, e, portanto, de um ativista da causa empirista, na melhor das hipóteses, como eu falei antes, um sofismo, porque ele participou desse movimento intelectual da formação do discurso histórico moderno no Brasil, no qual o olhar atento de Valdeir Lopes de Araújo percebeu movimentos intencionais e não intencionais de autonomização da prática historiadora, especialmente dos chamados regimes de autonomia compilatória ou disciplinar, como destaca o professor Valdeir. Por outro, ele se manteve fiel a padrões não apenas antiquários, como francamente anárquicos, o que só aumentou sua ânsia por autonomia intelectual, no caso Van Hagen. Em consequência, é difícil inserir Van Hagen em uma determinada escola histórica ou em uma determinada filosofia da história. Sobretudo, a ideia de uma escola histórica, né, é, para mim, um recurso didático inventado pelos historiadores para congregar grupos e unificar tendências, de modo que se tornem mais fáceis simultaneamente criar uma identidade e fazer a crítica aos pares. Então, diante desse impasse, eu proporia, né, se nós tivéssemos mais tempo, perseguir o que o próprio Van Hagen escreveu sobre o assunto, né? Então, encontram-se explicitações sobre sua própria filosofia da história em vários dos seus escritos, né, de uma forma esparsa, mas sem dúvida, principalmente na sua obra principal, que é a repetição, que é a História Geral do Brasil, publicada na sua primeira edição, entre 1854, o primeiro volume, e 1857, o segundo volume, e em vida ainda ele publica uma segunda edição ampliada e revista em 1877, um ano antes de sua morte. Lá se encontram, então, nos seus prólogos ou no seu prefácio, né, é possível adentrar esse relato,
por intermédio de temáticas que operacionalizavam, instrumentalizavam e materializavam o que seria a filosofia da história para o Van Hagen, né? O que seria, em termos teóricos, uma abordagem historiográfica, e dessas categorias, né, que operacionalizavam, instrumentavam e materializavam a sua produção historiográfica, né, e refletiam a sua filosofia da história. Eu marcaria duas extremamente importantes que estão disseminadas ao longo, então, dessa sua obra e em outras obras também, mas principalmente nessa. Uma é a própria questão da temporalidade, tá? Ou seja, como o tempo aparece na sua obra. Eu poderia dizer que o tempo parece como um tempo homogêneo ou tempo do progresso, mas não é o que se verifica. Se verifica muitas idas e vindas dessa condição que eu poderia chamar dessa condição temporal. Idas e vindas e projeções futuristas, inclusive, marcam a concepção de tempo do Van Hagen, né, como também um elemento consequente da sua própria filosofia da história. E um segundo aspecto que eu chamaria a atenção é como o conceito mais tradicional de história, que é o conceito ciceroniano de história mestra da vida, e que, portanto, caracteriza uma filosofia da história que leva em consideração a capacidade de os seres humanos não apenas ensinarem a história, mas se refletirem através dela pelo exemplo, aparece também em sua obra. Então, seriam duas temáticas muito fortes para se analisar a filosofia da história de Van Hagen. Por fim, para concluir, de fato, né, esse projeto, então, de uma historiografia, de uma filosofia da história, que, por sua vez, faz eco a um projeto mais amplo de escrever a história da nação, é um projeto os desdobramentos, né, então, se fazem sentir ainda hoje. Então, para concluir numa frase, quanto à nação como problema político, historiográfico e filosófico, né, o desdobramento de uma hipótese que eu venho desenvolvendo atualmente é que me leva a pensar que nem toda a história proveniente do século XIX sintetiza ou fundamenta-se exclusivamente na abordagem dessa condição filosófica do ser nacional. O que eu estou tentando dizer, não estou simplesmente afirmando que escrever a história é também apagá-la, mas que uma espécie de metafísica da existência corrompe uma historicidade viva que é abortada, em última instância, pela própria historiografia. Eu agradeço imensamente e fico à disposição. Um grande abraço a todas e todas.